e dançantes, a todos e todas, todes que forem chegando por aqui. Então, mais uma noite de diálogos, de trocas, hoje com mais uma edição Ventre da Dança. Então, hoje é Ventre da Dança 2. Para quem não sabe, a gente começou, já fez uma primeira live, o Ventre da Dança 1, com um diálogo muito bacana sobre o que é necessário, né? Qual é o primeiro passo para a gente começar a dançar. E hoje a gente tem a sequência desse papo, a rebarba desse diálogo, dessa troca, com esse questionamento, né? O que vem depois desse primeiro passo. Então, aos pouquinhos a gente vai chegando por aqui. Vão me avisando, né, quem for chegando, se estão vendo bem, se estão ouvindo bem, que é bem importante para a gente se conectar de uma forma bacana, que a mensagem chegue aí e eu também possa receber o retorno de vocês daqui, né? E então, dando nesse momento inicial, eu sempre faço essa contextualização, né? Então, para quem vem me acompanhando, né, sabe que eu venho... Oi, Roger, seja bem-vindo. Sabe que eu venho divulgando, claro, minhas propostas com dança, meu trabalho, curso de iniciação da dança. Mas hoje, como eu sempre venho ressaltando também, né, desde essa primeira live, na verdade, né, com esse enfoque, né, da dança do ventre por aqui no Desabrochando, não é particularmente falar do curso, mas sim trazer para o diálogo, né, trazer para a nossa vivência, para esse lugar mais íntimo, algumas inquietações, algumas sensações que fazem parte da minha trilha com a dança do ventre, né, e que eu acho que é interessante de compartilhar, né? Então são anseios, desafios para a gente trocar, né, para que a gente possa, a partir do estímulo, né, da dança do ventre, como um disparador, né, para a gente pensar as questões que nos envolvem, as nossas relações, né, com a vida, com as pessoas, e que a gente possa justamente também ampliar esse diálogo, né? Não pensar só dança, né? Então, entender que é também a dança, né? Esse só também não banaliza, né? Não inviabiliza. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque às vezes a gente pode estar aqui num diálogo, né? Numa proposta de diálogo e aí se depara, né? Dança do ventre. Daí um primeiro entendimento pode ser, é para mulheres, né? Dança do ventre. Não tem nada a ver comigo se eu sou um homem, por exemplo. Né? Então não tem a ver com gênero, né? E sim a proposta é que a gente utilize a dança do ventre, mas para pensar algo muito maior, no sentido das nossas relações, de como a gente se relaciona com a gente mesmo e com o mundo, né? Eu venho dizendo aqui no canal, o propósito é a gente olhar para dentro, né? Propor temáticas, né? Que a gente possa falar de interesses, de práticas que oportunizem esse olhar para dentro, né? E para mim a dança, ela está incluída nisso, com certeza. Oi, Rita, seja bem-vinda, que bom tu estar aqui. Boa noite. Então a dança, ela faz parte disso, né? E eu fiquei muito feliz, quero comentar sobre isso, né, na primeira live com o público masculino presente, ao vivo, interagindo. Eu acho isso fantástico. Isso é assim, é muito gratificante ver homens também aqui, né? Isso diz muito do que a gente vai estar, que a gente já conversou na primeira live, né? E do que vai vir hoje também, né? Então, bastante importante isso. Então, não entender que tem a ver com gênero, ou é só para mulheres, não, é para todos nós estamos implicados, o assunto diz respeito a todos nós, é assim que eu
que eu encaro. Oi, Gilmar, ó, viu que eu falei? Público masculino. Eu acho muito bacana isso, gente, para dizer o mínimo, assim. E aos pouquinhos a gente vai seguir falando justamente sobre isso. Vai aprofundando essas camadas, né? Então, entender que esse assunto é para respeito a todos nós, entender que podemos pensar dança, mas também não precisamos restringir a dança, né? Então, obviamente, aqui eu vou trazer questões e reflexões que vieram por intermédio da dança também, mas serve para a gente pensar outras esferas da nossa vida também, né? Então, se na primeira live a gente falou, por exemplo, né, algumas questões, o que é necessário, qual é o primeiro passo para começar a dançar, a gente pode pensar começar a dançar, mas também pensar começar qualquer outro empreendimento que pra gente faça muito sentido, mas que porventura a gente não tenha se permitido começar ou continuar, né? Então, a ideia é que cada um possa também aproveitar o que está sendo colocado aqui, trazendo para o que faz sentido para si, mesmo que não seja a dança do ventre propriamente. Ao mesmo tempo, é um objetivo, sim, que a gente pense na dança do ventre, né? Então, ela não tá fora, não é também assim, vale para tudo. Vale, mas o valor que está sendo colocado aqui, que eu gostaria de passar, é que a gente possa também considerar a dança do ventre. E aí, seja de que maneira for, né? A ideia aqui também é poder trazer algumas questões que bateram em mim, como alguém que pratica dança do ventre, trabalha com dança do ventre, para a gente pensar a vida. Tá? Então, a gente vai poder acessar a dança do ventre de várias formas. Nós podemos acessar de várias maneiras, né? Então, a ideia com essa live hoje é trazer um pouquinho de mim. Né? Então, só para dar um contexto no papo anterior, né? Quem estava, inclusive o Gilmar estava aqui também, o Roger também. A Rita acompanhou depois, né? Que me deu o feedback, também agradeço muito. Nesse primeiro papo, né, eu fui conduzindo algumas reflexões, né, algumas cutucadinhas, né, dentre elas, uma delas já foi esse questionamento primeiro, né, o que é necessário para a gente começar a dançar, qual é o primeiro passo, então, antes de qualquer técnica, de qualquer outra condição, é pensar esse sim que nós precisamos nos dar, né? A gente se permitir e às vezes pensar que pensar se permitir pode ser uma coisa bem banal. A gente pode banalizar esse processo, mas a gente vai sentindo, e aí eu sinto que na dança do ventre o buraco é mais embaixo. Então, para quem não viu a primeira, a gente foi tecendo essas camadas, né? Então, por isso que eu falei também, né? Depois de qual é o primeiro passo, né? E aí muitos de nós chegamos a essa conclusão do se permitir, mas aí o que vem, o que acompanha junto esse se permitir, né? O que vem, qual é o combo que vem junto, né? E aí eu fui propondo que a gente pensasse, né? Porque pelo menos para mim fica muito marcado que quando vem esse chamado, né, dançar dança do ventre, que a gente recebe esse convite, por exemplo, né, parece que sempre tem algo, um porém junto. Né? Não sempre, obviamente não é sempre, mas não existe um porém, um mas ali, né, escrito em letras garrafais na nossa mente, né. A gente acha linda, acha super maravilhosa a dança, mas... E aí é interessante a gente observar o que vem como complemento, né? E aí pode ser as mais variadas justificativas, né? Especialmente, eu digo justificativas porque muitas vezes nós temos muita vontade de dançar, temos uma profunda identificação, só que a gente não faz, a gente não insiste, né? A gente deixa passar.
E aí é interessante observar por quê, né? Então, muitas mulheres, né? Digo mulheres, mas como eu disse, não vamos nos restringir também a gênero, né? Tem muitos homens também que estão dizendo sim e dançando dança do ventre, inclusive, né? Mas a gente vê respostas, né? Complementos como, eu acho linda a dança do ventre, mas eu não levo o menor jeito. Eu sou desajeitada. Eu sou muito dura. Ou, né? Então, assim, não levo jeito nenhum para dançar. Ou relacionadas ao próprio corpo, né? Eu não tenho o corpo ideal, ou eu sou muito magra, eu sou muito gorda, ou sou muito alta, ou eu sou muito baixa. Ou então, eu não tenho tempo, eu tenho uma demanda de vida, né, uma rotina que não me permite também investir tempo ou dinheiro também, né, investir nisso agora. São os problemas assim, e também muito assim aquelas concepções, né, eu não sou feminina, eu não sou sensual, eu não tenho delicadeza, né, então todas essas vozes, digam aí, né, quem tá por aqui agora, a Rita que tá aí também, já teve vivência com dança do ventre, disse algumas dessas vozes por acaso não rondou, mesmo que de relance na mente de vocês, né, de quem for assistir, aí, de repente depois, né, depois do ao vivo, que se algumas dessas vozes não apareceram, né? Então a gente foi falando sobre esses barulhos, né? Sobre essas vozes, esses ruídos. E aí, o que eu queria ressaltar aqui pra gente iniciar o nosso papo de hoje é que isso, pra mim, não é a causa, essas razões que a gente vai dando, essas respostas que vão vindo, né? Esse barulho todo. Isso é só um sintoma, são sintomas, né? E esses sintomas, para mim, eles também vão falando muito do nosso sistema, do sistema que a gente vive, esse sistema patriarcal, né? De uma masculinidade, né, que tá doente, de um feminino que também tá doente, tá adoentado, tá fragilizado, tá ferido, né? Porque pode ver, essas vozes, elas vão dizendo eu não posso, eu não tenho condições, né? Então, já antecipadamente a gente já se antecipa. E essas características de antecipação, de cobrança, de pressão sobre nós mesmas é muito, né, muito característico, né, esse padrão da nossa sociedade machista, patriarcal. E aí, quando eu falo disso, obviamente a gente está entrando nesse terreno de pensar esse feminino e esse masculino sagrado, que a gente ouve falar tanto, mas que a gente precisa prestar mais atenção, né? O que é esse feminino sagrado, o que é esse masculino sagrado. Só que pra gente também, isso eu falei um pouquinho, né, na última live, para que a gente entre mais a fundo no sagrado, a gente precisa olhar para o que não tá legal, a gente precisa ver essas partes doentes nossas, sabe? O tóxico. E aí esse tóxico, eu digo assim, esse doente, esse estado adoentado, esse ferido, faz parte tanto do masculino quanto do feminino e nós mulheres reproduzimos esse tóxico, né? Porque a gente absorve, a gente aprende isso vivendo nesse sistema, né? Então aqui, e os homens, né, também, mas é a gente entender que existem essas energias, esses polos, né, que a gente, quem assistiu aqui, né, a live, por exemplo, sobre filosofia taoísta e outras referências, né, gente, isso tá lá na medicina tradicional chinesa, quem não ouviu falar, né, sobre o símbolo, né,
Tai Chi, o Yin Yang, né? O masculino e o feminino. Então, a ideia da live é a gente transitar por esses lugares. Claro que eu não vou fazer uma live para falar sobre feminino e masculino teoricamente, tá? Mas só para a gente situar que o tempo todo, quando eu estiver falando, hoje for trazer alguns exemplos da minha história, eu vou estar trazendo isso. Esse é o objetivo hoje, né? Da gente ter claro que feminino e masculino, yin e yang, né? São duas energias, as energias criadoras, né? Que é através da interação desse feminino e desse masculino que tudo é gerado, né? Então, são energias opostas, mas complementares, então a gente não entender como energias que não se tocam, né? E aí não é, de novo, a ideia de não de gênero, e sim de energia. Como energia, elas nos habitam. Yin e Yang nos habitam, a todos nós, né? Onde tem Yin, tem Yang. Onde tem Yang, tem Yin, né? O próprio símbolo reforça essa ideia. Vocês já viram, né, o símbolo, o preto e o branco, né? A luz e a escuridão. Tem um pontinho dentro da parte, né, clara, tem um pontinho escuro que representa justamente isso e vice-versa, né? Então, a gente poder, o nosso exercício é equilibrar essas energias dentro de nós, né? É a gente buscar essa harmonização. E a doença, ela se dá justamente porque no mundo que a gente vive, nesse mundo caótico aqui, nesse sistema patriarcal que mobiliza uma energia masculina, o yang, de uma forma desacerbada, né? A gente vai perceber muito falta ou excesso de energia, né? Então, a gente vê, por exemplo, falta de yin e excesso de yang, o que é muito comum, né? Em todos nós, né? O mundo precisou, de certa forma, né, para se desenvolver até aqui, tem um porquê também dessa energia yang ter sido tão fortalecida. Mas eu sinto, não só eu, muitas pessoas têm falado sobre isso, né? Que a gente está num processo de resgatar essa energia feminina, né? Todos nós, homens e mulheres, né? Todos nós resgatarmos essa energia feminina e a partir dessa cura desse feminino, a gente curar também esse masculino que nos habita, né? Então isso é muito importante. E aí a ideia hoje, tá, gente, eu gostaria de compartilhar, tá? Hoje é um exercício mais prático, né? Então dei esse contexto agora, né, mais amplo, mais geral, para entrar em coisas que eu vivenciei, exemplos da minha vida, da minha caminhada, tá? Com dança do ventre, e compartilhar aquilo que eu acho que de certa forma, tá? Aquilo que se relaciona com isso aqui que a gente tá falando, tá? Como eu percebo, eu coloco para vocês também o exercício, como cada um de vocês se percebe hoje, nessa questão das energias femininas e masculinas, e como a gente está interagindo, como é que a gente está se relacionando com essas energias. Vocês que estão aqui são capazes de perceber, por exemplo, quando vocês mobilizam uma energia mais yin ou mais yang, quando isso sai de controle, está desalinhado, quando parece que isso está mais em equilíbrio. Façam essa reflexão, tá? Seja em que esfera da vida, e eu vou estar a partir trazendo sensações e percepções do feminino e do masculino em mim,
tá? Claro, a partir daí vou pegar esse mote da dança do ventre pra gente pensar, porque pra mim a dança do ventre ajuda muito, gente, muito. Isso é pra dizer o mínimo. A dança do ventre, pra mim, ela encosta em pontos que trabalham muito pontualmente com esse equilíbrio. Nos colocam de frente, sabe, para essas questões. Claro que isso é muito também da forma como eu me relaciono, como eu enxergo, como eu busco trabalhar. Foi o que a gente falou, né, no finalzinho da última live, né? É um valor que eu imprimo, né, com a questão da dança do ventre. Tem a ver com a minha história, né? Às vezes não vai ser assim para todo mundo, mas eu quero compartilhar um pouquinho da forma como eu percebo, como eu sinto. Tá? Deixa eu só ler o comentário aqui antes da gente seguir. Rita, assim, sobre me questionando, será que consigo fazer os movimentos, pois tenho problema de coluna. E aí você me falou que seria bom eu fazer, me deu um empurrão. Aí tô aqui, amo esta dança, que bom, Rita. Às vezes tem essas questões também de saúde, né? Claro que cada caso é um caso, a gente precisa ficar antenado com a questão da saúde, qual é o nosso, o que tá tocando ali na gente, né? Mas eu acredito que sempre podemos fazer aquilo que a gente ama, sempre vai valer a pena. E a questão é a gente descobrir as formas, às vezes, né? Às vezes não é parar de fazer algo, não é restringir, mas é encontrar o modo. Como a gente pode fazer sem se ferir, né? Sem se lesionar. Então, tem tudo isso. E que bom que tu tá aqui, Rita. E muitas coisas às vezes também não chegam a esse ponto, né? Tem casos em que, ok, podemos ter uma restrição lá do médico, né? Mas em outros não. E ainda quando, mesmo tendo uma restrição, como eu disse, é sempre bom a gente olhar com atenção para isso, né? Então, tem várias abordagens de trabalho, né? Isso é importante também a gente falar. Vai da gente encontrar aquilo que tem a ver com a gente, com o momento que a gente vive, com aquilo que o nosso corpo está necessitando, né? E, claro, tratar isso com responsabilidade, né? Também fazer lá nossos exames, fazer esse check-up, né? Então, também trabalhar com isso, e essas questões com tranquilidade, com segurança, né? Então, gente, assim, ó, para começar, então, os relatos, tá? Até é interessante hoje, não hoje propriamente, mas esse mês agora, julho, finalzinho de julho, o Face que me ajudou a lembrar também, né, que foi justamente o mês que eu comecei a dançar a dança do ventre, em 2011. Eu já era da dança, já fazia dança, né, desde de criança, mas a dança do ventre ela chega pra mim em 2011. E foi nessa época, tá? Então, oi Herta, seja bem-vinda. Então, quando ela chega pra mim, o contexto em que ela chega foi bastante interessante, porque eu sempre dançava, eu passei por várias assim, modalidades, vários gêneros de dança, e eu sempre tive vontade de dançar dança do ventre, mas eu não buscava, assim, eu não levava não levava a sério isso, sabe? E é tanto que eu era da dança flamenca, tá? Até vou citar que eu sou de Porto Alegre, eu comecei a fazer dança flamenca na Cadica, na época era Cadica Danças e Ritmos, e depois um pouco também no Tablado Andaluz. Eu fiz entre 3 e 4 anos, assim, o total de dança flamenca, se eu não tô enganada.
E aí, gente, assim, ó, aí, com isso eu já quero dizer pra vocês da percepção, tá? De como eu sinto. O flamenco eu sempre amei de paixão. Eu tinha muito prazer em dançar flamenco, achava muito lindo. Me identificava, tinha uma identificação, tá? E flamenco, pra mim, eu fui descobrindo com o passar do tempo que o flamenco eu gostava justamente em virtude dessa energia que pra mim é como eu sentia, tá, gente? Não que seja assim pra todo mundo, mas eu sentia o flamenco numa energia muito yang mesmo, sabe? Pra mim tinha aquela coisa assim, do fogo pra fora, intenso, rápido, sabe? Tinha uma coisa assim de um movimento muito ágil, né? Então, e pra mim, claro que eu tô casando aqui as energias masculinas, né? Yang com essa dança, né? Então, tinha uma rigidez, né? Me transmitia muito essa coisa da coragem, da audácia, da ousadia, força. São adjetivos, tá? São adjetivos que me vinham e ao mesmo tempo isso pra mim era extremamente sensual, era extremamente feminino, mas era isso, era força, era poder, né, uma independência também, porque a gente vê aquelas mulheres com aquela força, o sapateado, né, e aí eu vou fazer um link também, né, como eu sou do sul, né, se a gente pega, por exemplo, as danças gaúchas, né, isso me intrigava, né, que os homens é que sapateiam, né, e as mulheres não, as prendas ficam com a mãozinha lá no vestido, né, super delicadas, e o sapateado para os homens, né, me passava muito essa questão da virilidade, né, da energia masculina, não é do gênero, da energia masculina. E aí eu olhava no flamenco aquelas mulheres sapateando, é uma virilidade, é um poder, né? Então, eu já me achava assim, gente, assim, eu fui vendo, eu fui percebendo que a minha energia era muito yang. Para mim era muito confortável transitar no flamenco, né? Então, eu me observava na época, me via, me percebia justamente com aqueles adjetivos, né, que eu lançava para dança flamenca, que eu recebia, né, o retorno que eu recebia, né? Então eu tinha muito isso, assim, de ter a iniciativa para as coisas, de ser bastante assertiva, de colocar minha opinião, de ser corajosa, de ser verdadeira, né? Então, assim, vários adjetivos também em relação a mim, que de certa forma, para mim, ali em questão da dança flamenca, se entrelaçavam, se casavam, né? E se a gente pensa no semblante também da dança flamenca, né? É aquele senho mais sério, né? Então tem horas que parece que, né, fulmina a pessoa com o olhar, né? Então é uma outra lógica totalmente diferente, é uma outra arquitetônica, né? Pensando em Bakhtin, diferente da dança do ventre. Mas enfim, eu me via na vida, aí eu não tô falando só da dança, tá? Na vida, eu me via muito mais, me percebia com a energia, naquele balanço que eu pedi pra gente refletir, né? Se a gente se vê mais yang, mais yin, entendendo, temos ambas as energias, mas o que aponta, né? A ênfase vai para que lado? Porque a maioria de nós tá desalinhado, tá em desequilíbrio, né? E eu me percebia muito yang, muito yang. Eu era que tomava as iniciativas, né? Eu que dava os pontapés, né? Então muito preocupada também com criar, com produzir, colocar as minhas coisas no mundo, batalhar, correr atrás,
sabe, vozinhas, tá? Eu tô colocando aqui várias vozes que iam surgindo, que faziam parte de mim, para a gente pensar contexto vida-dança, tá? Então, eu sentia que o flamenco estimulava em mim essas qualidades. E gente, assim, ó, entendendo, yang, masculino, não é algo ruim, é algo maravilhoso. O que a gente precisa cuidar é a falta ou é o excesso, é o desequilíbrio. Tá? Então, as energias são maravilhosas. Se a gente tem consciência delas e se a gente está conseguindo interagir de uma forma saudável, né? Se a gente está buscando esse equilíbrio. Mas enfim, eu percebia, tá? Que eu era mais yang. E aí, chegou um momento que eu percebo o quanto isso era forte, o quanto isso era intenso justamente em mim. E era um lugar de conforto, e eu já falei aqui, né? Eu já falei aqui em outros momentos, até nas lives astrológicas, né? Eu sou muito cutucadora, em primeiro lugar, de mim mesma. Então, quando eu começo a me sentir confortável, eu já trato de me desestabilizar, né? Então, eu desconfio dos lugares confortáveis. Não significa que a gente sempre consegue, né, lidar bem com isso. Mas eu sinto que eu busco o desconforto, né? Então eu busco ir atrás disso, né? E aí, isso é interessante, né? Porque a pergunta, então, que eu fiz para vocês, né, da dança do ventre, né? Qual é o primeiro passo? O que me conduz para esse primeiro passo já é a minha intuição, porque a dança do ventre, não que eu não visse, eu não achasse linda, maravilhosa, mas ela não encostava em mim, sabe? Como se ela não encostasse, como se ela não me tocasse anteriormente, assim, com profundidade. Só que eu sentia que tinha algo aí, né? Eu sentia que tinha algo aí forte. Mas naquele momento lá atrás, né, antes de 2011, quando eu acho que eu tava no Flamengo ali por 2009, 2010, eu não tava olhando para isso. Mas chegou um momento que eu senti muito forte que eu devia buscar a dança do ventre. Porque aí, se eu vou para aquela outra questão que eu fiz a vocês e faço a mim também, né? O que é dança do ventre para ti? Porque para mim o que vinha como resposta também era uma série de vozes, entre elas, que a dança do ventre era tudo aquilo que eu não tinha ou não era. Então não era para mim. Eu também pensava assim, não é para mim. Eu me olhava, eu não me identificava. Era uma questão de identificação, eu não me identificava. Eu não sou isso. Né? Então eu olhava, eu também achava, nossa, que feminina a dança, que sensual, que como é que eu posso dizer? É uma sutileza, né? É uma linguagem muito refinada, e eu olhava para aquilo e eu não me identificava, porque eu pensava, é muito feminina. É muito feminina, eu não sou feminina. Entendem? Mas aí também tinha uma coisa de se enxergar. Eu não me enxergava essa mulher feminina. E muito pelo contrário, eu gostava, aí é que tá, eu gostava de me enxergar como uma mulher masculina, né, vamos dizer assim. Não tem expressões às vezes que a gente fala assim, eu já vi muitas mulheres também falando isso, né, é muito macho, né, coisas desse tipo, né, então, não é mulherzinha lá que fica só esperando, só, né. Então tem muito imaginário aí, tem muita crença, muito barulho, muito ruído,
que não é propriamente a gente, mas é desse sistema todo que a gente vai recebendo e vai entrando nessa forma nossa de agir, de externar quem a gente é, né? Ou quem a gente acha que é, né? Então, tá fazendo sentido, gente? Vão me apontando aí se não tá muito confuso, porque às vezes eu aqui falando de mim mesma, pra mim tá muito claro e pode estar, de repente, confuso aí, tá? Qualquer coisa podem me cutucar, podem perguntar, podem interagir, tá? Deixa eu ver aqui só os comentários pra gente não perder. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A Herta, eu também gosto muito do flamenco. É lindo, né? Há 50 anos eu já assistia sapateados com tantos atores famosos que dançavam divinamente. E essas danças continuam super atuais, sim. Aqui o Gilmar falou com a Kelly. Kelly? É isso? Ah, Gene Kelly, sim. Entendi, eu não tava conseguindo enxergar. E Herta, que bom que tu não te acomoda e fica. Admiro pessoas que buscam sempre mais. Eu busco, né, Herta? Eu acho que eu sou bastante cutucadora, assim. Eu não cutuco só os outros, eu cutuco a mim mesma. Se eu cutuco os outros é porque eu me cutuco acho que 10 vezes mais, né? E, enfim, isso também se deu na dança, né? Então, a primeira coisa que eu acho interessante de reforçar é justamente isso. O que me leva para a dança do ventre, notem, não foi a minha pré-identificação, ou olhar, eu achar lindo, eu vou lá fazer. Não foi o meu primeiro impulso. Mas, quando foi para ela chegar na minha vida, que eu acredito que foi o momento assim que é para ser, né? Maktub, veio através de uma intuição. Foi a minha intuição que me disse. A minha intuição me dizia assim: tem algo aí. Tu precisa olhar para isso. E aí tem a ver com aquilo que eu também disse na nossa primeira live, daquilo de o ventre ser o protagonista, né? Eu acho bem natural que para nós, mulheres que sentimos mais essa energia yang mais forte, a gente tem um certo, pode ser medo, mas pode ser várias outras coisas, tá, gente? Mas pode ser um profundo medo de entrar na nossa energia yin, no yin que nos habita, né? E isso não é à toa, né? Porque estamos feridas, então a gente aprendeu a reagir, aprendeu a ser reativa, aprendeu a ser defensiva, né? A gente precisou disso, né? Se armar dos pés à cabeça muitas vezes, né? Em muitas questões. Mas chega uma hora, agora é chegado um momento, eu acredito, que o movimento é a gente se reconectar com a nossa energia feminina. Nós, homens e mulheres, tá? A gente se curar. E para mim, eu vejo hoje, olhando daqui lá para trás, eu tinha medo, eu tinha resistência de entrar, né? Dança do ventre me assustava muito. Não sei vocês aí, mas me assustava muito. Muito por aquela intuição também, barra teoria que eu falei, que, bom, uma dança que traz o ventre no próprio nome é muito potente. A gente já desconfia, já é uma mensagem subliminar que ela vai tocar em pontos muito cruciais para a nossa transformação, para uma revolução interna. Significa que é rápido? É na hora? Não, não é. Não é. É um processo e para mim é um processo para a vida toda. É ao longo da vida toda. Mas ela cutuca, né? Então, eu precisei dizer sim para a dança do ventre. Eu precisei sair do lugar de conforto, né? Aí imagina assim, o contexto, né? Eu sou do sul.
Inclusive eu tô aqui com esse casaco aqui, gente, porque aqui tá menos de 2 graus, tá? Onde eu tô, no interior do Rio Grande do Sul. E aí, se a gente pensa, né, na arquitetônica do flamenco, por exemplo, né, imagina só, né, as mulheres que dançam, né, geralmente têm o corpo mais... Claro que isso é muito relativo, né, mas em geral, comparado à dança do ventre, né, nunca gosto de generalizar, tá, mas comparado à dança do ventre, é uma dança mais coberta, né, o figurino é mais coberto, né, então... Não raro a gente vê as mulheres vestidas, né, com o vestido tampado aqui do pescoço até o pé, né? E lindíssimas, roupas, figurinos maravilhosos, né? Mas não tem a mesma exposição do corpo que rola, por exemplo, na dança do ventre, né? E isso para nós é uma questão, né? É uma questão interessante da gente pensar, né? Então a gente está trabalhando com uma dança ocidental e uma dança oriental. Se a gente pensa aqui no nosso contexto aqui, né? Então, pra mim que moro no sul, e aí eu sempre acabo comendo de mim, né? E às vezes pergunta como é que surgiu a dança do ventre, ou o que eu danço, né? Logo que eu comecei. Quando eu falava que eu dançava flamenco, os comentários eram assim, suspiros, assim, sabe? Eram coraçõezinhos, assim. Ai, que lindo, que maravilhoso, sabe? A gente via a reação das pessoas. Uau, né? E aí, quando a gente diz que é dança do ventre, ou é um silêncio, assim, um sorriso meio amarelo, ou é... que legal, né? Mais tímido, assim, quase sem entrar muito no assunto, ou expressões mais maliciosas, né? Ai, safadinha, não imaginava que tu dançava a dança do ventre, né? Essa malícia que vem desse imaginário, né, do que é a dança do ventre, justamente. Então, aí isso já mostra, né? Isso já mostra muito que é uma dança complexa, densa e que mexe com várias estruturas nossas, das outras pessoas, e tudo isso tá ali em interação, né? Então, dança flamenca também era um conforto por isso. Não sei vocês, gente, mas assim, ó, muitas mulheres, muitas de nós temos encrencas com o nosso corpo, né? Então, pra mim não foi diferente. Eu tinha muito problema com a exposição do meu corpo. Eu tive problemas seríssimos em me expor. Então, hoje eu falar que eu danço do ventre é bizarro, porque há anos atrás, antes da dança do ventre, eu me tapava justamente dos pés à cabeça. Então, é bizarro pensar que hoje eu vou para um palco, eu exponho o meu corpo, eu olho para o meu corpo, é uma mudança muito grande. Então, quantas de nós não temos isso? Algumas mulheres, inclusive, não pode ser que não dancem dança do ventre por isso, porque precisam, não estão dispostas a isso. Não significa que não queiram, né? Mas tem esse meandro aí, e aí, gente, é aí que eu quero chegar. Esse é o yang doente, tá? Isso é o que chegou em nós, são as feridas que a gente tem. Porque por que a gente vai ter vergonha do nosso corpo? Por causa dessa voz, desse masculino doente, essa voz hegemônica, né? Que vai ditando regras, ditando padrões, né, de como a gente precisa ser, do que a gente precisa ter para fazer alguma coisa, né? Que vai impondo, vai colocando limites, né, tentando enquadrar a gente
numa visão, né, do que seria mais adequado ou menos adequado, dentro das ideias até de perfeição, né? Então, a gente vai se medindo, vai se comparando, aí vem competitividade, né? Aí vai esse olhar duro pra gente mesmo, né? Então, tem tudo isso rondando aí, tá? Então, eu quero dizer assim, eu fui uma pessoa com sérios problemas pra me expor, expor o meu corpo, tá? E quando eu falo de expor o corpo, gente, não é assim, é só pensar o figurino da dança do ventre. Eu, na minha adolescência, claro que aí eu não tô falando, não é o intuito da live aqui, tem razões para isso também, tem outras coisas que envolvem, né, essa questão da exposição, que são camadas mais profundas, mas eu não vou entrar agora aqui nisso, mas é para ver assim, ó, eu tinha problema com expor nos meus braços, expor minha barriga, expor as minhas pernas, eu não usava saia, eu não usava vestido, eu não. E aí eu vou dizer assim, gente, não tem nada a ver com o corpo, com o peso, com. Supostamente, né, a nossa sociedade aqui, patriarcal, ocidental, que nos enquadra dentro do que é um padrão de beleza, né, que dita um padrão de beleza, que o padrão de beleza, por exemplo, é ser magra, por exemplo, sempre fui magra na época da minha adolescência e nem por isso eu tinha menos resistência, nem por isso eu tinha menos medo de me expor, entendem? Não tem a ver com peso, tem a ver com a cabeça, com o psicológico e com a emoção. Então, eu tava nesse lugar de muito medo, de muita resistência. E dançar dança do ventre para mim era me desafiar nesses lugares, né? Então, eu cheguei a essa, não foi na hora, tá? Gente, assim, foi um processo, mas eu me dei conta, então, que a minha energia estava pendendo bastante para esse lado yang, né? Tava muito mais latente em mim, essa energia mais masculina, tá? E eu me dou conta, através da intuição, que a dança do ventre era um caminho de cura. Foi isso que me levou até a dança do ventre. Então, atenção que pra mim, eu já enxergava a dança naquela época muito ligada a cura, a libertação, a um processo terapêutico através do corpo, um processo de autoconhecimento através do corpo, de me sentir melhor, de me reconhecer e principalmente de poder olhar para o que não estava legal. E aí possibilitar aberturas para que houvesse uma transformação, porque eu acreditava na minha transformação. Eu sabia, eu já tinha essa sabedoria de que eu estava doente. Eu me vi assim, eu me vi doente. E claro, aqui eu tô dando um exemplo só, tá, gente? A ideia da live era trazer alguns exemplos, alguns aspectos, assim, só pra gente compartilhar e conversar, mas tem muitos outros, tá? Então, esse é um deles. E aí eu começo a dança. E aí é interessante, assim, porque eu tive inconstâncias, né? Se a gente pensa a energia yang, né, ela é muito isso dos picos, né? Então eu também, eu acabava, eu fazia vários estilos de dança, né? E eu não fixava às vezes numa coisa, né? Então, claro, eu tinha muitos interesses, então... E eu entendo que isso pode ser super saudável também, isso tem a ver comigo também, né? De buscar vários interesses e articular a multiplicidade aí, né? Mas ao mesmo tempo a dança do ventre, fora a questão da intuição, esse processo de cura e tudo isso que eu venho falando,
ela também começou a me dar algo que começou a vir assim, que eu comecei a sentir de outra maneira, que foi a constância. E isso é uma energia yin também, né? A constância, a gente nutrir. Então, a rotina, sabe? Ter a paciência para viver aquela rotina, viver aquele processo e não desistir e não mudar, sabe? Não deixar que isso se perca, continuar nutrindo, tá? E aí, nesse processo todo, graças a eu ter seguido justamente, ter mantido essa constância na dança do ventre, é que eu começo a me dar conta, gente, de muitos aspectos, assim, ó, desse yin e desse yang em desajuste. Talvez porque eu também tava olhando para isso, tá? Assim, muitas das coisas que eu tô falando aqui eu me dou conta com mais clareza agora, tá, gente? Óbvio, porque quando a gente tá vivendo isso tudo, a gente tá vivendo isso tudo, a gente não tá ali propriamente racionalizando, analisando, né? Agora eu tô revisitando, né? Mas é muito interessante ver, assim, como realmente essa questão da nossa dualidade complementar sempre esteve muito junto, assim, de mim. E era isso que ia me, de certa forma, me fazendo envolver mais com a dança do ventre. Tem muitas coisas que estão aclarando agora também, pra mim. Muitos insights, assim, também vindo, mas a gente segue falando. Outro exemplo que eu quero trazer aqui pra gente hoje e que tem a ver com essa introdução aqui do flamenco, tá? Além da questão da constância que começa a vir, né, com a dança do ventre, obviamente vem a saída do controle. Isso é outra característica yin, né, sendo desenvolvida. Yang é controle, né, as certezas, a razão, né? E o yin vai quebrando essas estruturas, né? A gente começa a se abrir justamente para o desconhecido, sair do controle, né? Acolher aquilo, experimentar, né? Experimentar. Então, ali a dança do ventre, ela me trouxe para esse lugar de experimentação, de entrar numa coisa que eu não conhecia, que estava totalmente fora, né? Não era a minha zona de conforto, de forma alguma, mas eu me permiti me experimentar, ver qual era, né? Quando eu fui sem nenhuma pretensão dançar a dança do ventre, gente. Eu fui assim, né? Eu quero ver como é, sabe? Eu sinto que tem algo ali, eu quero ver como é, vamos ver no que vai dar, sabe? Eu fui entregue. E eu fui justamente querendo muito viver aquele processo, sabe? E aí, assim, gente, vou confidenciar uma coisa. Não sei se alguém daqui já viu falando. Talvez pessoas ali da dança se cruzarem por aqui, já tenham me ouvido falar, ou de alguma live lá no Bactim, porque lá a gente conversa muito sobre dança também, né? Mas, enfim, eu quero trazer isso porque foi algo que me marcou muito e tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Bom, eu disse que eu tinha problema com a exposição do meu corpo, né? Então, isso quer dizer que eu me tapava dos pés à cabeça, né? Até muito pouco tempo atrás. Antes de entrar pra dança do ventre. Isso muda, tá? Com a dança do ventre. Mas eu quero falar de um dia que foi, assim, inesquecível pra mim. Eu tava num contexto de aula, tá? E eu começo a dança, deixa eu referenciar também, porque eu falei do flamenco, né? Eu tenho que falar da dança do ventre. Eu começo a dançar numa escola que à época era chamada Amarém Danças Árabes, e hoje é Stars Belly Dance, né? Então eu começo a dançar com a Rânia e com a Priscila Fontoura, né? Na época lá, 2011. E segui dançando com elas depois, né?
Então, só para referenciar aqui, né, as minhas mestras, né? Isso também, de certa forma, é uma ancestralidade, né? Então, de alguma maneira, elas seguem presentes, né? Comigo, em mim, naquilo que eu faço, né? Então, mas em outro momento a gente vai falar mais sobre isso. Mas para dar essa referência, né? Então, eu começo dançando e aí, assim, ó, gente... Imagina uma sala cheia de mulheres dançando, uma aula, calor, verão, tá? E eu sempre ficava... O problema com a minha exposição aí já tava bem mais leve, eu me permitia usar uma camiseta, tá? Uma calça, uma legging, uma roupa confortável, mas enfim, uma camiseta. Mas eu já estava alguns meses dançando, eram meus primeiros meses dançando, e eu tinha muita vontade de expor a minha barriga. E, gente, eu não conseguia fazer isso antes. E tava assim, era um dia que tava um calor escaldante em Porto Alegre. Um workshop assim que a gente movimentava muito, a mil, assim, aquela adrenalina, aquela aula maravilhosa, aquela energia maravilhosa, aquelas mulheres ali e todo mundo bem à vontade, né, de mini blusa, se expondo, sendo feliz, curtindo e eu ali, amarrada. E aí nesse dia eu olho e falo pra mim mesma ali mentalmente, né? Aí é hoje que eu vou me libertar disso. E aí tanto que eu já levava comigo, né, uma opção B ali, né, e o bustier, né, pra ficar só de bustier se quisesse. Só que eu nunca tinha coragem de fazer isso. E aí nesse dia, ainda bem que eu tinha levado comigo, já tava com ele, eu tirei a minha camiseta e foi a primeira vez que eu dancei com aquele bustier. E, gente, assim, ó, eu juro que eu nunca vou esquecer, assim, ó, da sensação que foi pra mim aquilo. Talvez pra quem tá escutando, eu não sei como é que tá ressoando aí, talvez mulheres se identifiquem mais, sintam mais, tá? Porque a gente sabe, né, as amarras que a gente vai se colocando, né? Às vezes algumas de nós temos, né, muito fortes essas questões com a exposição do corpo. E para mim foi assim uma libertação tremenda. E aí, ao mesmo tempo, era muito interessante de ver, porque nas outras mulheres, né, supostamente estava todo mundo normal, ninguém notou nada, ninguém, sabe? Isso me chamou a atenção, né? Eu tirei e não estava acontecendo nada. Era apenas mais um dia de aula, como qualquer outro, mas para mim não era. Para mim foi o dia que eu me disse sim, sabe? Que eu deixei a minha mente de lado, o meu racional, a minha cobrança, sei lá, todas as vozes, os ruídos que porventura estivessem ali comigo, traumas, enfim. Eu deixei tudo aquilo ali de lado e ao tirar aquela camiseta, eu estava dizendo sim para mim. Eu estava disposta a me olhar, a olhar para o meu corpo, que outras pessoas olhassem para o meu corpo, sem medo, né? Sem eu ter medo e sem ter medo de outras pessoas, né? Então aquilo foi extremamente forte. Ninguém sabia, mas eu sabia. E foi muito bonito isso pra mim. Eu lembro até hoje. E aí eu penso assim, cara, isso foi a dança do ventre que propiciou, né? Então, quantos anos de terapia aconteceram em meses, entende? Trabalhando com dança do ventre, me permitindo dançar com o meu ventre.
né? Acolher essa energia e ir com esse olhar, principalmente. E dançar com esse olhar, né? Então, isso acho que foi o que me possibilitou também chegar a esses insights. Oi, Agnes, seja bem-vinda. Então, isso era algo que eu queria compartilhar com vocês. Alguém daqui, Rita, se tá aqui ainda, Agnes, tá chegando agora, né? Mas alguém daqui, Herta, vivenciou algo parecido, assim, mesmo que não seja na dança do ventre, mas de ter às vezes esses fantasmas, esses conflitos, essas tensões e esse momento de libertação que às vezes para as outras pessoas não tá acontecendo nada, mas pra gente aquilo é de uma riqueza extrema, né? E para mim foi um dos casos, né? Então eu queria assim compartilhar. E para mim foi justamente isso. Ali foi um dos momentos em que meu yin apareceu. Meu yin aflorou. Eu baixei a guarda, né? Baixei a resistência, me permiti sentir, né? E não me cobrei ser nada, né? E não é só não é para mim no caso, né? Eu não sei, mas não era só também uma questão estética. Eu acho que nunca é só uma questão estética. Eu acho que sempre tem algo mais profundo, né? Eu tinha muitos bloqueios, assim, muitos traumas, sabe, por coisas que eu vivenciei e que apareciam nessas condutas, nesse tipo de comportamento, de me esconder. Me esconder era uma proteção também. Eu criei uma proteção. Então vocês entendem o quanto foi grande, foi forte, foi intenso. Eu mesma, sabe, literalmente me despir e daqui a pouco eu tava ali de frente pro meu corpo, na dança do ventre, pelo menos no presencial, né? Eu espero que a gente possa voltar logo para esse contexto presencial. A gente ali se olhando naquele espelho, né? A gente de frente pra gente mesmo, né? Então é um encontro muito forte, muito potente. E isso mexe demais com a gente, demais mesmo. Então era algo que eu queria compartilhar, né? Isso. A outra questão que eu queria compartilhar, tá? É o cabelo. Eu já falei no Bactin Artista com outras bailarinas, inclusive, muito sobre isso, né? E eu trabalho também com a filosofia bactiniana, então quando eu falo do cabelo, eu falo do cabelo do ponto de vista filosófico, né? Então, pensar Bakhtin para mim e cabelo, né, é entender o cabelo não só como um mero adereço, né? O cabelo ele comunica, né? Bakhtin vai dizer nada, não tem nada neutro, né? Não tem palavra neutra, né? Não tem, o cabelo é um signo. E como signo, como palavra, né? Ele é um signo visual que faz parte da gente, né? E esse cabelo, ele é uma valoração no mundo, né? Ele expressa algo no mundo. Então é uma voz também, né? O cabelo também é uma voz desse ponto de vista, né? É um ponto de vista sobre o mundo, né? Se a gente vai pensar com Bakhtin. E eu quero falar da minha história. Eu até ia colocar aqui depois, quem sabe até eu faço isso. Eu sou uma pessoa que sempre tive o meu cabelo curtíssimo. Curtíssimo. Desde criança, tá? Minha mãe, aí já vem também anterior, né? Minha mãe também sempre usou muito cabelo curtinho. Quando eu falo curtinho, é até pensando no Joãozinho, né? E olha esse nome, né? Joãozinho, vamos chegar lá, né? Então eu sempre usei muito cabelo curto. Pra mim o padrão era o cabelo curto. Nunca tive nenhum problema em cortar o meu cabelo. E sempre me chamou muito a atenção, né, as reações das mulheres quando eu via nos cabeleireiros, né, quando iam cortar o cabelo,
Às vezes aquele contexto assim cortou 2 pontinhas, nossa, parece que tirou a vida da pessoa, né? De mulheres ficarem cabisbaixas, tristes ou extremamente indignadas, e sempre me chamou a atenção justamente essas reações, né? E claro que ao pensar nisso, né, tem muito também, se a gente vai olhar nosso sistema, né, esse sistema patriarcal que a gente conhece, nos ensina, né, a mídia, o mundo todo nos estimula, nós mulheres, a termos cabelo comprido, né? Então, muitas das vozes dos ruídos que aparecem se a gente cortar o nosso cabelo, nós somos menos mulheres, menos femininas, né? Então, tanto é que tem o corte, né? Esse que eu falei, Joãozinho, né? Nós temos até um corte com esse nome, Joãozinho. Então passa a ser um machinho, né? Então a gente se cortar o cabelo para algumas pessoas, né? E para esse mundo patriarcal, né? Com essa energia adoentada, ter o cabelo curto simboliza esse processo, um processo de masculinização, né? A mulher está se masculinizando, né? Então, desse ponto de vista, né, eu criei anticorpos, né? Eu me vejo assim, notem, se eu me reconheço com a energia mais yang, mais masculina, eu vou justamente o quê? Querer me aproximar disso, né? Inicialmente eu vou buscar me identificar, né? Então, pra mim, tá, gente, lá atrás, até bem pouco tempo, 2017, por exemplo, foi o último ano que eu cortei, que foi quando eu tava em Paris, né? Que eu cortei meu cabelo bem curtinho, né? E pra mim era como é que eu vou dizer? Cortar o cabelo pra mim era um ato de ruptura com o sistema, sabe? Era ousar, né? Então eu era extremamente assim, cresci um pouco o cabelo, já queria cortar, eu não aguentava muito tempo com o meu cabelo, já queria mudava a cor, mudava o corte. Eu sempre gostei muito de mudar. Claro que eu também digo isso assim, tem tudo a ver comigo, né? Meu mapa astral explica, né? Muito aquário, sagitário, então mudar é uma coisa que faz parte da minha natureza, tá? Então acho que isso eu quero pontuar. Tá tudo certo. Mas o hoje, tá? Como eu tô me sentindo hoje, que eu já vou chegar lá, me faz perceber que não tinha só também da minha natureza lá. Tinha também algumas preconcepções minhas, tinha muito barulho também, né? Porque eu tinha eu vejo que eu tinha necessidade de mudar, né? Então, isso era o que fazia com que meu cabelo já fosse crescendo ou já fosse ficando natural, eu já tinha aquela vontade de ir lá e mudar, né? Então, isso é muito yang, ó, os picos de novo, né? Então, não dá tempo, é rápido, né? Vai lá, muda, troca, muda de lugar, desloca, né? Essa energia ativa, o impulso, né? Ceder ao impulso, então eu tinha vontade, assim, e era na hora, assim, eu podia às vezes estar com o cabelo, não interessa onde, se ele estava mais comprido, eu ia lá e corta, sabe? Tira tudo fora. E aquilo pra mim era um ato revolucionário, assim, sabe? Eu me sentia muito, assim, poderosa quando eu fazia isso, porque eu não tinha medo. Eu enxergava assim, nossa, como eu sou corajosa, como eu sou destemida, viu só? Eu não fico chorando se eu preciso cortar meu cabelo, se eu preciso tirar fora.
várias mulheres ali se descabelam com isso, mas eu não tenho medo, eu não preciso, né? Então, notem como se a gente não cuida, viram como a gente passa pro lado negro da força também? Porque eu também comecei a me dar conta que, assim, eu também estava, de certa forma, recriminando as mulheres que tinham cabelo comprido e que choravam se duas pontinhas saíssem ali. Entendem? Claro que não é por mal isso e não era consciente, né? E não é propriamente, não era para julgá-las, mas para mim aquilo enxergar a prisão que muitas vezes nós mulheres nos colocamos com essa imposição a imposição que vem para nós de ter um cabelo comprido me feria. Então, cortar para mim era um ato de revolução, de dizer não, eu não vou me submeter. Entendem? Vocês estão compreendendo? Tá fazendo sentido aí? Depois eu vou ler os comentários, tá? Então, para mim tinha muito isso. E foi muito importante eu me dar conta disso tudo, sabe? E aí, gente, não é culpa nossa, tá? Isso é bem importante dizer. É esse sistema. E não tem problema nenhum as mulheres que querem usar o cabelo comprido, é lindo, sabe? Todo mundo é livre, né? Ou somos, mas às vezes parece que não somos, né? Livres, porque justamente a gente vai recebendo todas essas imposições aí, né? E quanto isso nos castra, né? Não tem problema nenhum o cabelo comprido, é lindo, é tão lindo quanto o cabelo curto. A questão é a escolha. Só que aí como é que a gente vai perceber quando de fato a gente está colocando em evidência algo que vem da nossa escolha e não está sendo nos imposto. Não vem porque é desse sistema que nos diz como nós devemos ser. Então, para sermos belas, femininas, nós tivermos cabelos compridos. E eu digo assim, ó, isso é uma mensagem tão forte, tão arraigada, que se mulheres cortam, como eu disse, 2 centímetros do cabelo, olha como fica o psicológico de uma mulher quando, sem querer ou por querer, o cabeleireiro ou cabeleireira corta mais do que 1 centímetro do que ela tinha imaginado. Tem mulheres que sofrem absurdamente com isso, gente. Eu já vi, inclusive, homens. Eu já vi casos em que homens presenciaram lá amigas cortando cabelo e quando viram, né, o corte de cabelo, ficaram raivosos, assim. Ficaram mudos, pararam de falar com as amigas. Eu já vi acontecer. Né? Quantos namorados, por exemplo, não aceitam, por exemplo, que suas namoradas, mulheres, esposas, seja que relação for, cortem seus cabelos. Não pode. Né? Então, e aí, por isso que vem a dor. Para mim, o que indica é a dor. Notem, percebam assim, ó, quando esse corte de 2 centímetros do cabelo e dói e machuca, que vozes, que barulhos existem aí? Será que é justamente porque a gente não queria, porque a gente tá super feliz com o cabelo comprido e aquilo, né, a gente não queria que acontecesse? Não é só a nossa voz que tá ali, não é muitas vezes a nossa escolha que está sendo mostrada ali, que está sendo veiculada nessa situação. É porque se a gente tira 2 centímetros do nosso cabelo, a gente perde a nossa identidade feminina, né? E obviamente não queremos isso, né? Só que aí, né, eu fui percebendo, e aí eu vou fazer um link só antes para não perder essa ideia.
Vocês lembram aquela polêmica que deu do Bela recatada e do lar? E aí teve muitas pessoas que depois falaram assim, tá, mas qual o problema, né, de a mulher ser bela, recatada e do lar? Não, nenhum problema, desde que seja escolha dela, né? Então essa questão com o cabelo para mim vai também por aí, né? Tudo bem ela ter o cabelo comprido se for a escolha nossa, do nosso, né, que vem, nós temos que ter o direito de ter o cabelo, o peso que a gente quiser. Só que a gente já vive num mundo em que existem imposições, esses discursos, eles são velados. Muitas vezes. Alguns não são velados, são aí explícitos, mas muitas vezes as redomas, né, as cercas, elas são veladas, né? Então, a gente poder olhar para isso, perceber. Então, eu noto assim que o meu processo com cabelo curto, ele era um processo assim de rebeldia, né? Então, e isso é yang também, né? Essa rebeldia. Então, eu não queria me submeter, eu não queria ser essa mulher que, ok, se eu corto o cabelo, eu não tenho poder mais nenhum. Se foram todas as minhas capacidades, as minhas, né? Eu sou um ninguém se eu tiver o cabelo curto. Não existo mais, né? Como mulher, como um ser feminino, como um ser atraente. Na própria dança do ventre, às vezes que eu cortava o cabelo, não raro, gente, vinha gente e me perguntava: o que houve? Tu vai deixar de dançar? Tu vai parar? O que aconteceu? Sabe? Então, assim, ou outras pessoas que dizem, nossa, é tão bonita, mas agora, por que tu cortou o cabelo? O que aconteceu? Sabe? Então, vejam, gente, é pura política. Cabelo é política também. Olha o movimento maravilhoso que está acontecendo de mulheres agora, né? Reconhecendo seus cachos, deixando os cachos aparecerem, né? Porque nós temos a voz hegemônica do cabelo liso, né? Do cabelo liso, do cabelo comprido, né? Então, assim, estamos vivendo momentos de libertação. Aos poucos isso está vindo com mais força, graças, né? Então, assim, ó, comigo foi um pouco por aí, tá? Eu acho que o cabelo curto, para mim, tinha essa simbologia, tá? De não me submeter, né? E aí, claro, é yang, né? Você vai lá para aquela questão da energia. E aí, o que eu quero confidenciar a vocês, gente, é assim, bom, veio a pandemia, né, para todo mundo, então muda um pouco a nossa estabilidade em termos também de ir num cabeleireiro, de cortar, de querer mudar toda hora, né? Às vezes, muita coisa eu fazia em casa, né? Não é nem a questão de ir fora fazer alguma coisa, né? Mas eu quero dizer assim, muda, tá? Muda a forma da gente se relacionar, né? Então, a gente tá mais em casa, pelo menos quem tá, né, nesse processo de consciência pode ficar em casa, quando pode, claro, muita gente trabalha, precisa sair, mas tirando isso, né, que tenha consciência, fique em casa em isolamento. Eu tenho seguido isolamento, né, eu não saio, né, não ser para as questões fundamentais, né, obviamente, isso também inclui não estar, né, toda hora dentro de um cabeleireiro, por exemplo. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pela primeira vez na minha vida, eu estou me sentindo bem do jeito que eu estou. Eu digo assim, poder olhar para o meu cabelo crescendo, mesmo sem corte, ver de novo a cor dele, a cor natural dele, as pontas, enfim, seja imperfeito, sem corte, não interessa. Mas como isso tem sido interessante para mim, porque eu não conseguia ficar. Eu não conseguia ver o meu cabelo crescendo.
eu não conseguia ver, eu não sabia nem mais a cor dele direito, por de tanto que eu mudava. Era vermelho, era preto, era castanho, era tudo, né? E os cabelos curtos, arrepiados, e eu não sabia mais. Teve uma época, gente, inclusive, que eu mudei tanto o visual, assim, pra piorar que eu digo pra fortalecer isso ainda, eu usava lente. Eu sempre precisei usar óculos, mas pro trabalho me facilitava usar lente, então eu usava lente, já que eu tinha que usar lente, eu comprava colorido. Gente, era outra pessoa. Então imagina, a cor do cabelo, o corte com uma lente colorida, se eu olho as minhas fotos, era outra pessoa. E eu tava num lugar confortável, sabe? Eu tinha ideia de cortar o... Gente, eu desapareci aí pra vocês. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que deu uma cortadinha. Vou pedir ajuda aqui da assistência. Vamos ver. Vocês estão aí? Vocês estão me vendo, gente? Só me deem um ok. Só me falem aí se tá tudo certo. Deem um sim aqui se vocês estão me vendo ou se trancou. Tá tudo bem? Vou pedir pro Roger vir aqui me ajudar. Tá certo? É. Bateria. Vou pedir pro Roger vir aqui. Assistência, vem, Roger, por favor. Se tu tá aí. Eu acho que é isso. Aí pra gente não perder. Então, voltamos. Como eu disse, eu tava totalmente diferente. E aquilo pra mim era um lugar confortável. Sabe, eu me ver com... Então, aí eu tinha lente azul, lente... Aí ia trocando lente verde, cor de mel, né? E agora eu me vejo numa situação que eu há meses não corto meu cabelo. Não tô usando lente colorida, muito pelo contrário, tô com esse óculos aqui que já passou o tempo dele comigo, mas ele tá aqui ainda. A cor, eu tô vendo a minha cor de novo, a cor do meu cabelo, a cor natural dele. E foi isso que me permitiu me dar conta do quanto muitas das minhas mudanças também não eram só guiadas pela a minha vontade de mudar. Era aquela defesa, sabe? Era também. Então, hoje eu vejo o quanto eu tô confortável na constância. O quanto está sendo importante ver a minha naturalidade. E eu tô gostando disso. Eu não tô com vontade de mudar. Claro que eu acho lindo. Às vezes dá aquela comichão, assim, pra cortar o cabelo, fazer uma coisa diferente, porque eu realmente gosto. E não descarto a possibilidade, assim que possível, quem sabe. Mas muito pelo contrário, no momento eu quero me curtir assim. Vocês entendem? Então é uma mudança muito grande. E pra mim isso é um desenvolvimento de yin. É o meu yin aflorando também, através do meu cabelo, da minha relação com o meu cabelo, da minha relação com o meu corpo. Isso também, essas questões a gente pode pensar através da dança. Foi a dança do ventre que me fez olhar para essas questões também, né? Então, e aí eu acho interessante o que eu queria falar antes da gente terminar, é o quanto, vocês viram, né? O signo ele não é neutro e ele também se desloca, né? Então notem assim, para mim durante um tempo o cabelo curto indicava uma coisa,
Ele era a ruptura, ele era, né, quebrar com aquele paradigma, era não ceder, não ser submissa, tinha essa conotação. Mas eu fui percebendo agora, agora eu tô percebendo que eu também estava me impondo um sistema carcerário, tendo que fazer aquilo, para não ser aquilo que eu não queria ser. Entende? Louco, né? Então, agora eu vejo que ruptura para mim é estar assim. Entende? A ruptura é eu poder perceber e sentir o meu cabelo crescendo. É poder olhar para a cor dele e não querer mudar. Sair correndo mudar, sair sendo outra coisa. É me aceitar, isso é acolher também. É acolher, é aceitação. Não significa que a gente não possa mudar, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, mas tem a ver com esse contexto aqui que a gente tá. Que eu tô trazendo, né? Pra gente pensar essas. Tô buscando estimular essas reflexões pra gente pensar esse masculino e feminino, essa interação do feminino. Entende? Então, o lance é perceber quando não tá saudável. Né? Então, pra mim, por enquanto, aqui, ó, esse lugar agora tá saudável. Agora é saudável. Eu não tô com pressa. Eu não sinto a necessidade. Vai ser lindo, ok? Se eu puder mudar, se eu puder fazer uma coisa diferente, eu gosto. Mas se eu não fizer, tá tudo bem também. E eu sinto que eu tô indo mais além, porque eu não tô nem com a vontade de fazer isso, na verdade, de mudar. Eu quero me sentir. Eu disse, não, vou ficar assim. Sabe? Então, e tem tantas vozes, né, que vem, ai, cabelo assim envelhece, cabelo assim deixa sério, cabelo assim assado. Não interessa. Sabe? Então, assim, é interessante para mim esse processo. É uma outra mudança que veio e mexeu bastante com as estruturas. Tá fazendo sentido? Vou ler os comentários agora, tá? Pra gente finalizar. Por aqui. Vamos ver se eu consigo voltar nos comentários. Vamos ver. Eu só me achar aqui, tá, gente? Vamos ver aqui, Rita. Eu gostei muito desta frase aí. Eu digo sim pra mim. Que já começou lá na nossa primeira live juntos, né? Dizer sim. Tudo começa aí. Eu tive também várias vezes resistência para me expor, mas eu trabalhei muito isso até me libertar. Foi muito bom quando me permiti a me aceitar do meu jeito. Isso é bom demais. E aí tem tudo a ver justamente com essa energia, né? A gente se cobra muito porque justamente, né, esse masculino em nós e fora de nós que não tá legal, que tá doentado, né? Então a gente precisa curar. E para curar a gente precisa olhar para a nossa energia feminina de todos nós, né? Ela tem que começar a vir. Eu acreditava que eu não sabia, eu sabia pouco referente ao conhecimento. Até que entendi que pensava errado. Herta, eu sempre achava que não podia fazer, simplesmente porque não teria capacidade. Ó, os ruídos, né? Não é capaz, não pode, não vai conseguir, não é, né? Então a gente vai botando não sou isso, né? Muitas vozes. Tati, que bom que tu tá aqui. Carla, também, sejam bem-vindas. Marícia, aconteceu mesmo comigo nesta época em que eu não acreditava em mim. Eu usava cabelo curto e roupa masculina, camisas, calças. Superei. Me acho muito feminina, amo vestidos, roupas bonitas. É a mesma coisa que o cabelo, né?
Não significa que cabelo curto, muito pelo contrário, né, gente? Eu mesmo dei um exemplo, cabelo curto pra mim era um ato de ruptura com esse sistema, né? Eu levantava a bandeira do cabelo curto como voz feminina, né? Então, justamente não dá bola para o cabelo curto, né? Tu não vai deixar de ser mulher, tu não vai deixar de ser feminina, atraente, inteligente porque tu cortou o cabelo, né? Mas é entender que o contrário também, para mim tinha esse aprendizado de entender que o cabelo comprido também dizia isso. O problema para mim, de novo, voltando naquela máxima do Bela Recatada e do Lar, o problema é quando a gente sabe de fato que aquilo que a gente está manifestando fora, né, por exemplo, o cabelo, o modo como a gente se veste, tá alinhado com o que a gente quer, com a nossa escolha, com o que aquilo é pra gente de fato, o que faz sentido pra gente e não é uma imposição, não é ruído, não é essa voz externa dizendo o que a gente tem que fazer para caber num lugar, entende? Essa é a grande questão. E a gente está vivendo ainda num sistema muito adoentado, onde todos nós estamos em desequilíbrio. Então, é muito mais fácil, né? A tendência é a gente se entristecer com os 2 centímetros de corte porque a gente não tá dando conta de ser a mulher que esse sistema impõe, né? A gente não tá seguindo esse padrão. E esse padrão nos escraviza, né? Então, não é a gente que quer. A gente não quer isso pra gente mesmo, né? Mas esse é o sistema. Só que ele precisa ser modificado. E aí, veja a importância da gente olhar para dentro e ver como de fato a gente se sente, se fazer essa pergunta, né? Por isso que eu disse que essa live, o objetivo era a gente olhar mais para dentro e fazer esse exercício de mapear, né? Como é que estão essas energias yin e yang, né? Femininas e masculinas dentro de nós, quando é que a gente tá mais latente um padrão do que o outro, né? Pra gente buscar esse equilíbrio, né? E aí eu vim trazendo aspectos da minha vida e que foram mobilizados através da dança, né? Do trabalho com a dança, né? E por onde eu acho que a dança do ventre ajuda, né? Onde ela encosta, né? A partir do que eu vivenciei, né? Então, aqui são alguns pontos, né? Alguns causos, assim, que eu, como eu disse, que eu quis trazer pra gente conversar, né? Pra gente ter como um ponto de partida, né? Aqui a Rita, eu já sou muito exigente pra mim desse sentido falando em cabelo. Eu tô sempre cuidando do meu cabelo. Amo quando tá comprido. Eu não gosto de cortar o cabelo. Não, e tudo certo. Tudo certo. É só a gente se fazer aquela pergunta, né? Porque tem muitas mulheres que usam o cabelo super comprido e tem super a ver, né? Com a energia, com o que faz sentido para ela. E quando é assim, tá tudo certo, gente. Só que eu aproveitei a questão do cabelo porque é um ponto nevrálgico, assim. Eu vejo muitas mulheres assim com aversão, da mesma forma como eu tinha aversão, muitas vezes até deixar o meu cabelo comprido e já saía cortando, tem mulheres no processo inverso. Deus o livre cortar, né? Então, o negócio é ver quando tá aquela atitude, aquele comportamento, aquela reação emocional exagerada, né? Tá desproporcional. Eu acho que isso é um bom termômetro, né? E tô falando do cabelo, mas pode se dar em relação a outras questões também, né? Então, mas para mim era forte isso do cabelo, por isso que eu quis trazer. Tati, e que vai muito de mulher para mulher. Eu já tive fases de querer ter cabelos compridos e outras de cabelos curtos.
não sou muito do que é imposto pela sociedade. É bem isso, Tati. E temos nossas fases, isso que eu falei também. Ai, que lá atrás eu tava, né, essa revisita de olhar lá para trás e como é que eu lidava com isso era de uma forma ou outra. Vocês notam? Então, é a gente entender as fases, né? E entender assim, não tem certo e errado, não tem melhor nem pior. São modos diferentes, são vozes, são valorações diferentes, são modos diferentes de ser no mundo, né? E cada uma delas vai encontrar ressonâncias lá com a gente e com essa, no caso eu, né, com a Marícia aqui do hoje, né? Então, isso também é uma energia yin, né? Que é acolhimento. Quando a gente olha assim, não, agora eu vou manter meu cabelo comprido porque eu tô sentindo que tá sendo importante para mim ver o crescimento do meu cabelo, né? Lidar com a naturalidade dele e me permitir ser constante, né? Isso é uma energia yin. A gente olhar pra gente, não, agora eu tô bem assim. Eu gosto de mudar, mas eu também gosto de ficar um tempo sem mudar. É se acolher, é buscar esse acolhimento e voltar o olhar pra gente. Não para o que é imposto, não para se eu tô buscar sacar isso. Eu acho bem importante. Eu acho que é isso aí, né, gente? Tá tudo certo. Então eu acho que a gente finaliza por aqui, gente. Tem outros causos, mas para não, né, já estamos um tempinho bem profundo aqui já. Espero que vocês tenham gostado. Então a ideia foi trocar um pouquinho, trazer algumas coisas da minha vida, de como eu me senti com esse disparador também da dança do ventre, né? São questões que eu busco também sempre trazer no meu trabalho, seja na área de letras, seja na área de dança, né? De a gente buscar se fazer essas reflexões, eu acho muito importante para a vida, né, gente? Então, aquilo que eu falei, aquilo que a gente vai percebendo com o auxílio da dança, na dança, através da dança, com a dança, a gente ampliar para nossa vida, para as nossas relações, para outras esferas em que a gente possa ir percebendo, né, esses alargamentos, né, esses olhares de maior flexibilidade, de maior acolhimento, né, pra gente mesmo, assim, pra gente se entender melhor, né? Então, olhar para dentro, buscar se equilibrar, se relacionar de uma forma mais harmônica, né, com as nossas energias e ancorar mais na nossa responsabilidade, né, trazer a responsabilidade dos nossos atos e do nosso equilíbrio para a gente, né, não delegar a outros, né. Eu acho que precisamos curar o nosso feminino e para falar de sagrado e de cura e de libertação, a gente precisa olhar pro lado tóxico. A gente precisa olhar para a sombra. Eu vinha falando isso em relação à dança também, em relação à própria vida, olhar para o sofrimento, para o nosso sofrimento, né? Aquilo que nos causa sofrimento, nos causa dor, mas aquilo também que a gente acaba às vezes sem perceber fazendo e também impõe, também machuca, também faz doer, né, no outro. Então a gente sempre ter esse olhar, né, voltado para a gente mesmo, assim. Não no sentido egoísta, né? Obviamente, muito pelo contrário, no sentido da gente se acolher, se perdoar, se amar mais, olhar mais, né, para o que está latente ali em nós, porque fazendo isso a gente vai se relacionar melhor consequentemente com tudo que está à nossa volta, né? Com o outro, com a natureza, com os animais, com o planeta, né? A gente amplia para todas as formas de existência, né? Eu espero que tenha feito sentido, que tenha sido leve, que tenha sido agradável e a gente segue conversando. Tá? Espero ter a companhia de vocês para a gente continue falando sobre dança, sobre vida, sobre
energias, né? Porque isso, a meu ver, produz assim ocitocina, né? O hormônio do amor, ele vai sendo estimulado em nós quando a gente também fala do que faz sentido e compartilha, né? Troca. Tem esse momento de interação. Então, eu agradeço muito a vocês. Gratidão, amei todos os temas que você colocou hoje. Gratidão, eu que agradeço. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo grande. Quem puder, fique em casa. E qualquer coisa, tá? Me escrevam, deixem um feedback também, deixem um retorno, sugiram temas também, vai ser bem bacana. A ideia é a gente continuar conversando, batendo papo aqui sobre essas e outras questões, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, aquele lembrete, né, gente? Quem ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreva, canal Desabrochando. Continue seguindo por aqui. Seguimos juntos e juntas e juntos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.